Como funciona a técnica da mandala lunar, acompanhada da astrologia védica e também da escrita intuitiva. E aí a gente pode colocar também aqui as plantas. A gente pode juntar tudo. Pode colocar a astrologia, a aromaterapia e a sincronicidade. Tudo na mesma técnica. Então a técnica consiste em você analisar o seu ciclo menstrual e fazer essa sincronia do seu ciclo com os ciclos da lua, crescente, cheia, minguante nova, e também acompanhar os astros, os signos, pelo menos os signos. Você pode acompanhar os planetas também, mas pelo menos os signos. Aqui na astrologia védica, eu também acompanho através das nakshatras, que são as monções lunares, como se fossem signos lunares. O signo do zodíaco que a gente conhece tradicional são signos solares e as nakshatras são signos lunares. Então, por isso que eu gosto de acompanhar também as nakshatras, mas eu já estou mais aprofundada no estudo da astrologia. Você pode acompanhar apenas o zodíaco tradicional. Então, a gente vai ter os ciclos da lua, a gente vai ter os signos lunares e solares, a gente vai ter o seu ciclo menstrual e a gente vai ter também a escrita intuitiva. Então, eu vou abrir aqui a minha para explicar exatamente como que eu faço, que isso aqui foi muito intuitivo, realmente foi, acho que a coisa mais intuitiva que eu já fiz, e só deixando fluir a escrita, e é através da escrita, traduzindo o que eu estava sentindo, fazendo todas essas ligações. Aqui eu ainda não coloco muito das plantas na minha escrita, porque as plantas elas já fazem parte do meu dia, então eu uso várias plantas em vários momentos do dia, dependendo do que eu quero, qual que é o estímulo que eu estou buscando. Então eu vou colocar as plantas para vocês, porque eu acho que faz mais sentido para você começar a introduzir a aromaterapia e a perfumaria no seu dia a dia, além dos cosméticos, é claro. Então, como que eu começo aqui a minha escrita intuitiva, tá? Ela vai ter cerca de, sei lá, dependendo do dia, tá? Vai ter uns 2, 3 parágrafos. Essa é a minha escrita intuitiva. Eu já li um livro que chama O Caminho do Artista, que eu já li algumas vezes, inclusive até agora estou com vontade de ler de novo. Que a autora, ela conta como a escrita intuitiva recupera artistas em bloqueio, e ela se especializou nisso e ela começou a ajudar pessoas, artistas bloqueados, a destravarem a sua criatividade, e ela tem anos de contribuição para a arte, é escritora, é maravilhoso esse livro, indico muito que vocês leiam. Então chama O Caminho do Artista, e dentro desse livro ela ensina uma técnica. Você precisa escrever 3 páginas por dia de escrita. Isso a gente está falando, tá, da técnica original. Porém, nós, mulheres reais, com filhos, com trabalho, com serviço doméstico, com marido, com estudo, não tem como. Eu já tentei, juro pra vocês que eu já tentei. Enquanto eu tava lendo o livro, eu fiz, são 12 semanas, então é possível você mergulhar nisso e fazer como eu fiz, mas para você caminhar por um longo prazo nessa técnica não é fácil, tá? Não é fácil. Eu não consegui. Então, tô passando para vocês aqui o que aconteceu comigo. Então, a partir disso que eu aprendi com ela, eu adaptei para minha rotina, para como para mim seria interessante e como eu poderia ensinar outras mulheres a fazerem, outras mulheres como eu, que têm todas essas tarefas todos os dias. Aqui na nossa escrita intuitiva, a gente vai começar com o dia. Então, vou dar um exemplo, tá? Peguei bem o primeiro dia da minha menstruação. 10 de abril de 2025. Então, tem um mês, aproximadamente, escrito aqui. Aí eu começo com 10 de abril de 2025.
tracinho. Eu tô escrevendo no Notion, tá? Que é onde eu consigo estruturar todos os meus projetos e tá tudo aqui. Então esse Notion, ele tem várias partes onde eu dedico o meu tempo durante o meu trabalho. Então eu já aproveitei e coloquei essa escrita intuitiva aqui dentro do Notion, onde eu vou ter acesso fácil. Então isso eu indico para vocês também. A escrita intuitiva, ela precisa ser algo gostoso. Ela precisa ser... Eu tenho muito como um momento de alívio. Eu sinto alívio mental depois que eu faço essa escrita e eu não fico sem ela porque eu realmente preciso dela. Inclusive, ela me ajuda muito na terapia. Eu consigo pegar pontos específicos para trabalhar com o meu terapeuta depois. Então, faz muito sentido para mim que seja algo fácil e prático. Um lugar onde eu tenho acesso muito rápido, se eu precisar. Então, é sobre isso, tá? Você escolher um lugar onde você tá manuseando aquilo durante o dia. Por exemplo, pode ser o celular, pode ser o bloco de notas. Eu uso muito notebook, então meu notebook ele roda pela casa e eu uso muito notebook. Então a minha escrita ela fica aqui, mas também eu tenho acesso a ela pelo telefone porque é no Notion. Então perceba que você precisa facilitar a sua vida, facilitar para sua eu do futuro conseguir executar essa ação, que é muito importante, tá? Então o autoconhecimento ele vai vir através de uma prática gostosa que você sinta prazer em fazer. Bom, depois de colocado a data, você vai colocar a lua, tá? Então, qual é a fase visível da lua? Você pode colocar no Google fases da lua maio 2025. Vai abrir o calendário. Eu também disponibilizo para vocês o calendário que eu criei baseado na minha análise da lua. Então, se vocês quiserem acompanhar através do meu calendário também, tá bom? Eu vou deixar o arquivo para vocês. Mas é muito fácil, só jogar um Google ali, você vai descobrir qual que é a fase da lua hoje. Então, aqui eu tenho lua crescente em Leão. E aí, eu começo a desenrolar essa história. Tracinho. Primeiro dia de menstruação. E aí aqui também eu coloco a nakshatra do dia. Recapitulando. Dia 10 de abril de 2025. Lua crescente em Leão. Primeiro dia de menstruação. Nakshatra X. Colocado esse título, então é como se fosse a roupa do dia. Essa é a roupa do meu dia. Como agora eu vou lidar com isso? Ou muitas vezes aqui você vai acabar falando de ontem, tá? Se você escreve de manhã, você vai falar de um dia antes e do que você pretende executar nesse dia. Bom, aí eu vou ler um pedaço aqui pra vocês de uma escrita muito pessoal minha, tá? Que eu abri aqui muito aleatoriamente. Vou ler essa primeira frase pra vocês. 10 de abril, lua crescente em Leão e Virgem, primeiro dia de menstruação. Nakshatra X. Era previsto o sangramento para amanhã, mas eu acordei sangrando. Que energia incrível. Vou ficar o dia todo deitada. Ai, que delícia. Só trabalhando. Então, provavelmente aqui eu vou estar com o notebook, mexendo no notebook deitada o dia inteiro, tá? Ó, não vou fazer o almoço hoje, vou passar pro André. Então, você tá percebendo o tipo de coisa que eu vou soltando aqui? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Soltar o pensamento como ele é, exatamente como ele é, tá? Pra gente não ficar racionalizando muito e só colocar a emoção pra fora, tá? Ó, aqui depois eu falei um pouco de sexo, como foi... Depois eu falei aqui, deixa eu ver o que mais. Eu aprofundei no sexo aqui, então eu contei um pouco de como foi a relação, o que eu senti, coisas que eu quero fazer. O que mais? Vamos ver. Falei sobre conversa. Falei um pouco sobre o Noah. Falei um pouco sobre um projeto que a gente está executando juntos. Coloquei o horário, aqui tem um horário, eu acho que é o horário que eu estava escrevendo, 9h43.
E aí, o que eu fiz? Coloquei igual e somei os numerais para ver qual era o número, porque eu também estudo numerologia e eu gosto muito de trabalhar com numerologia, mas só pra mim. Eu falei um pouco sobre o meu trabalho no Instagram, o que tava me travando, o que tá me chateando. Lembra que eu tô menstruada nesse dia, tá? E aí você pega essa roupagem do dia e você aplica depois, se você quiser fazer essa análise da sua escrita. Falei dos produtos, falei do livro que eu tô lendo, falei dos cosméticos de novo, falei de vendas, falei de organização da minha casa, falei do Instagram de novo. Então eu termino com uma análise aqui da autoridade no desenho humano. Então, você percebe que eu trago vários pontos da minha vida, percebe que eu trago vários insights da minha vida, tudo em flashes. Então, é como a minha mente está funcionando. A minha mente, ela tá voando, ela tá transitando por aí e eu vou captando pensamentos e vou botando para fora, porque isso daqui, depois que você finaliza a escrita, que você sente esse alívio de tá, beleza, agora eu sei exatamente por onde que eu tenho que ir, qual caminho que eu tenho que ir, o que que eu tô sentindo com essa pessoa, como que eu tô sentindo dentro da minha casa, como eu tô sentindo no meu trabalho, no Instagram, sabe? Então, como que eu tô me sentindo nesse dia de hoje com essa roupagem no primeiro dia de menstruação. Então, a técnica consiste em você denominar os seus sentimentos. Você ter clareza do que você está sentindo. E aí, esse dia foi um dia que eu escrevi bastante, inclusive perto dos outros, tá? Provavelmente aqui, primeiro dia de menstruação, eu tô liberando, eu tô soltando bastante cura, tô soltando o que não vai me acompanhar no próximo ciclo. Eu aprofundei e é intuitivo, eu não decido hoje eu vou escrever mais, hoje eu vou escrever menos. É justamente você soltar, deixar fluir para que o que precisar sair, saia, sem racionalizar. Aqui não é um lugar de racionalização, pelo contrário, tá? É um lugar de expressão. Então aqui é um momento de muita autoanálise, de você olhar para dentro e interpretar você mesmo através das suas emoções, o que você está enxergando, tá? Do mundo e de si mesmo. Então a gente veio aqui pro dia 3 de abril, eu escrevi, 4 linhas eu escrevi. E olha que interessante. Uau, serpente, o que foi tudo isso? O que foi essa menstruação? Eu nem consegui prestar atenção no meu sangramento, porque estava muito envolvida com tudo que aconteceu na convenção. Olha só isso daqui. Tudo que eu tinha planejado de descansar não aconteceu, porque teve a convenção no final de semana que eu tava menstruada, eu lembro disso. A convenção do Terra. Então eu fui pra convenção menstruada e eu não consegui descansar. Eu lembro que eu tava muito exausta nesse final de semana. E eu demorei alguns dias pra me recuperar, inclusive. Eu lembro muito bem disso. Tá vendo? Eu não escrevi mais nada além disso. Falei um pouco sobre a Thalita, que a gente foi juntos na convenção. E que ela me fez o convite. Então aqui, foi sucinto. Sucinto, rápido. E foi só isso que eu escrevi nesse dia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Provavelmente aqui eu não tive mais tempo ou tive alguma tarefa para fazer em seguida e a minha vida foi acontecendo e a minha escrita ficou, mas o que eu precisava baixar, fazer o download, eu fiz. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Como isso pode ser e como isso deve ser. Mas entenda que precisa caber dentro da sua realidade. Essa daqui é a minha realidade. Esse daqui é a minha forma de viver a rotina com o notebook, com o celular. Eu trabalho no celular, então eu tô sempre ali fazendo uma coisa ou outra, postando no Instagram, respondendo cliente, acessando a loja online. Então, essa é a minha vida. Essa é a minha atmosfera. Eu quero que você aplique isso na sua atmosfera, na sua vida, na sua rotina. Como eu vou conseguir fazer a minha mandala, fazer acontecer a minha mandala, acompanhar o meu ciclo, acompanhar o meu sangramento de uma forma que seja gostosa para mim. Mas a escrita intuitiva também pode ser um momento junto da leitura, onde você vai tirar
15 minutos do seu dia, vai ler 2 páginas do livro e vai escrever a sua escrita intuitiva, escrita cíclica. É prático, é rápido, é papum. Papum. Sentei, escrevi e acabou. Não pode ser difícil. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não pode ser difícil. Porque se for difícil, você não vai fazer. E a gente tira tanta coisa, tanto ouro disso daqui. A gente evolui tanto. Olha tanto para a mente, sincroniza com a natureza. Isso aqui não tem preço. Não tem preço. Você entender a sua ciclicidade, você ciclar junto com a lua e entender o que está acontecendo no mundo, no planeta, o que está acontecendo no céu com os astros, com os signos, o que está acontecendo com o astro, a lua, o que está acontecendo comigo. Tudo isso, essa sincronia é a mulher selvagem que existe dentro de você. É essa vibração, essa sincronia com o todo, com a natureza, é que vai te trazer essa energia vital, te trazer esse fogo, essa criatividade, a vontade de viver, a vontade de evoluir, a vontade de crescer, de realizar, de expandir, de prosperar, de se sentir melhor dentro da sua própria vida, dentro do seu casamento, dentro da sua maternidade, dentro do seu trabalho. É você estar em sintonia e vibrando, ciclando com o seu ciclo, com o seu útero, com a lua, com a natureza. Tudo isso vai fazer com que a paz mental flua. Tudo isso vai fazer com que você consiga observar melhor, ser mais observadora, falar menos, pensar mais. Se conectar mais com a sua espiritualidade, se conectar mais com seus mestres, com seus gurus, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu marido, com seu filho, porque você vai estar mais presente. E quando eu falo presença selvagem, é você estar presente na sua natureza selvagem, na sua natureza mulher. Passei a técnica completa para vocês. E agora eu vou recapitular e vou colocar as plantas e os cosméticos naturais dentro dessa rotina natural, dentro dessa rotina de autocuidado com a mente. Agora a gente vai cuidar do corpo. Todo esse denominar de sentimentos, ele é um trabalho que você vai fazer e aos poucos você vai começar a sentir os efeitos dessa prática. Não é de uma hora para outra que você vai se sentir mais tranquila, que você vai se sentir mais em paz, que você vai se sentir melhor, não, pelo contrário. No início pode ser conturbado, porque você ainda não tinha colocado para fora muitos desses sentimentos, muitos desses pensamentos que estão vindo. Lembra que eu falei que tem que ser um pensamento puro, íntegro, sem racionalizar? Muitas vezes a gente só pensa e não coloca para fora essas coisas. Então, o mini journaling e a escrita cíclica, essa técnica que eu tô passando para vocês, ela é uma técnica crua, muito emocional, tá? Tô tentando definir aqui algo que é indescritível. E agora, a gente vai identificar muita emoção aqui. Raiva, tristeza, carência, trauma, somente
ali nesse momento de feiticeira, fase lútea, então que a gente já começa a ficar mais introspectiva, mais silenciosa. É muito importante prestar muita atenção, tá? E botar tudo isso pra fora. Então a gente vai identificar emoções, tá? Alegria, a gente vai identificar amor, a gente vai identificar prazer, tesão, vontades, desejos, muitas vezes ocultos, excesso de pensamentos, ansiedade, depressão. Você vai identificar tudo isso e agora a gente precisa tratar tudo isso. Concorda comigo que a gente vai precisar de ferramentas externas para tratar o que está dentro? Para melhorar o seu bem-estar, a sua saúde física e emocional? A gente vai precisar de ferramentas. Essas ferramentas são ferramentas de autocuidado, ferramentas de beleza e ferramentas de autoestima e libido. Então, os cosméticos naturais, eles vêm para serem essas ferramentas de conexão da natureza, que a gente já identificou, né? A gente já sincronizou com a natureza. Então, agora a gente vai pegar um pedaço dessa natureza e vai colocar dentro da nossa rotina. Eu vou trazer para vocês um material completo dentro da imersão Mulher de Fases. Qual planta utilizar para cada emoção? Ou qual cosmético você pode utilizar para cada emoção? Vai perceber quais são as emoções que você está sentindo e aí a gente vai combinar, trazer plantas para dentro do seu dia a dia para tratar esses sentimentos ou para potencializar alguns, diminuir outros. Então é esse balanço, esse equilíbrio que eu quero trazer aqui dentro desse método para vocês. Pegando aqui minha mandala, peguei um dia que está escrito aqui, ó, dia 7/2, virgem, eu pintei de marrom, escrevi bad. Então assim, eu tava mal nesse dia aqui, com certeza. Eu tava na pré-menstruação, tá? Faltava aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias pra eu menstruar. Então eu tava no fim da lútea, no fim da fase lútea. Como eu expliquei nos vídeos da imersão, você vai perceber que a lútea, ela tem fases dentro da fase, porque ela é a maior fase que a gente tem, a pré-menstrual. A gente tem o início, a gente tem o meio e a gente tem o fim dessa fase. Claro que não é algo segregado, algo que a gente consiga perceber, é um flow, mas existe isso, tá? Até porque você tá vindo de uma fase ovulatória e agora você vai começar a diminuir a produção hormonal. Então, a produção hormonal ela vai diminuindo devagar e é como se fosse um funil. A gente vai diminuindo, perdendo energia até chegar à menstruação. Que planta que eu vou usar aqui? Que momento de autocuidado, de beleza que eu posso ter aqui nesse dia para melhorar? Porque eu não quero ficar aqui assim, eu não quero me sentir desse jeito. Eu não quero ter essa bad de jeito nenhum. Não quero mesmo. Então, como que eu vou melhorar o meu dia? Como que eu vou melhorar essa situação aqui que eu identifiquei? Provavelmente a mandala, né, no geral, eu sempre preencho à noite, então depois de ter sentido o dia inteiro, eu preencho a mandala. E eu decidi aqui que no final do dia eu não estava bem, e só que eu precisava melhorar, eu precisava dormir bem, no outro dia, eu tenho outras tarefas, outras obrigações, eu preciso estar bem no dia seguinte. Então vamos supor que a gente pegou aqui o dia 7, tá? Que eu pintei de marrom e escrevi bad, aconteceu alguma coisa aqui com certeza. Eu tô olhando a minha mandala, o gráfico. Que momento que eu posso criar, porque a gente cria momentos de autocuidado, ele não simplesmente surge, a gente vai fazer com que ele aconteça na nossa rotina. Que momento de autocuidado eu posso ter aqui para melhorar, para me sentir melhor? Eu gosto muito de lavar o cabelo, é um momento de muito relaxamento para mim, eu massageio, eu mexo nos meus fios, hidrato, eu deixo a água correr da cabeça aos pés, então é um momento de muita limpeza para mim e de reenergização, realmente. Eu vou me proporcionar esse bem-estar no fim do dia, eu vou lavar o meu cabelo. Vou ter um banho muito relaxante antes de dormir para eu poder realmente descansar, para eu poder ter um bom sono e me recuperar. Posso fazer isso? Com certeza. Aqui a gente tem dentro dos produtos óleos essenciais, manteigas naturais, vegetais. Eu não tô bem nesse dia, eu tô me sentindo para baixo, o que eu preciso? Preciso de alegria, eu preciso de vitalidade para melhorar. O óleo essencial, a planta, a fruta, o cítrico, ele já entra aqui nessa emoção e melhora, limpa esse sentimento, clareia as emoções.
Então, percebe que a gente está usando da natureza para melhorar o que já é da natureza. Aqui somos nós, mulheres. Somos nós, seres humanos. A gente está introduzindo todo esse movimento externo dentro da nossa biologia, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Então é isso que eu quero apresentar para vocês, é isso que eu quero trazer para vocês, e se integrar de ferramentas externas, que são cosméticos naturais, aromas e óleos essenciais, para melhorar isso que você já identificou através do ciclo. Então é observar e tratar, observar e tratar, observar e tratar com muito carinho, com muito autocuidado, com muita beleza. Então beleza, você saiu do banho, já tá se sentindo melhor, já tá com a energia mais pra cima, já tá com pensamentos mais positivos, já não tá pensando tanto no problema, tá pensando mais na solução, já deixou a água levar toda aquela energia. Então você hidratou sua pele, agora você vai hidratar suas axilas, vai secar o seu cabelo, vai hidratar sua pele do corpo, hidratar sua vulva. E aí você já percebe que você já tá outra mulher? Percebe que você já tá se sentindo muito melhor e aquela bad daquele dia já não tá tão grande, já não tá tão forte contra você. Aqueles pensamentos já dissiparam. Você já tá se sentindo mais energizada, mais positiva. A gente precisa ser inteligente para usar a natureza a nosso favor. Só que eu entendo aqui que você precisa também ter conhecimento de qual é a emoção que você está sentindo e qual é a melhor planta para essa emoção. E é isso que eu tô te entregando aqui. É você começar a usar as plantas a seu favor. Você pode tomar um banho de ervas muito energizante. Você pode misturar ervas por pura intuição, por puro sentir. Você pode misturar óleos essenciais por puro sentir, intuindo o que você precisa. Você não precisa estar com tudo escrito ou pegar o manual e fazer exatamente como o manual está dizendo. Aqui a gente está falando de mulher selvagem, a gente está falando de mulher intuitiva, que sabe conduzir a sua própria vida, que sabe manusear as plantas, manusear os seus sentimentos. A gente não vai eliminar os sentimentos, a gente precisa conduzi-los para a nossa evolução. Esse viver em presença que eu estou propondo para você. E todas essas técnicas, essas ferramentas, elas estão te trazendo para essa presença, para o agora, para o aqui, onde não há ansiedade, onde não há depressão, onde há você, sua alma, seu autocuidado. Em uma mulher que olha para suas emoções e que encara suas emoções com beleza, encara suas emoções com sabedoria, utilizando-as a seu favor, não sendo consumida por suas emoções, virando uma mulher explosiva, irritada, chateada, depressiva, ansiosa. Não é isso que eu quero para vocês. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui é para te mostrar que existem outras formas além de medicamentos, além de produtos nocivos, além de disruptores hormonais. Eu estou te mostrando aqui uma forma natural de você equilibrar suas emoções e seus sentimentos. Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso transforme a sua vida, como transformou a minha. E que você propague a mensagem do autocuidado natural para outras mulheres. Que você seja uma porta-voz disso aqui que você está aprendendo. Que você mostre para outras mulheres que existe sim uma forma de você cuidar das suas emoções que não seja com antidepressivo, que não seja com tarja preta, tarja vermelha. Cuidar da sua pele com ferramentas, com produtos naturais que não impactem na sua saúde hormonal, que não tem alumínio, parabeno, plástico. Tudo isso é possível.
E no momento que você descobre que você tem acesso a esse autocuidado natural, você percebe que existe uma infinidade de ferramentas que não as industrializadas. E é essa a minha mensagem, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Mostrar para as mulheres e para as pessoas, para os homens, para as crianças, para os idosos, que existe uma forma natural de cuidar da sua saúde. Só que a gente precisa quebrar essa mentalidade de que só o remédio funciona. Então perceba como a gente pode utilizar da natureza a favor da nossa saúde sem ficar refém da indústria, sem ficar refém do cosmético de mercado. Eu espero muito que você aproveite, que você aplique esse conteúdo, que você compartilhe essa ideia, compartilhe desse propósito do cuidado natural com outras mulheres. Precisamos entender que a natureza tem tudo que a gente precisa. A gente só precisa aprender a lidar com ela da maneira mais inteligente, da maneira mais sustentável. E é isso que eu propago e espero que vire também o seu estilo de vida. Essa forma mais natural de viver, de olhar para a natureza e de olhar para os ciclos de uma forma mais integrada e não separada. Que a sua espiritualidade esteja com você, que a minha esteja comigo e que nós façamos um excelente trabalho de conscientização a partir de agora. Parabéns por esse passo, parabéns por ter chegado até aqui e obrigada por confiar no meu trabalho, por confiar no que eu estou entregando, no meu método, em algo que eu apliquei aqui na minha pele. E eu desejo para você que daqui para frente a vida te traga muitas emoções e muitos sentimentos bons. Hare Krishna.